Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje a gente vai trabalhar português, ortografia, acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Então a gente vai lembrar de acentuação, tá? Aí são 3 conceitos que são importantes a gente entender para conseguir fazer os exercícios propostos, certo? Então vamos relembrar. O que são palavras monossílabas? Palavras monossílabas são palavras que têm uma sílaba só. Mono, sílaba. Então, palavras com uma sílaba. Já, ela, mas, pá e várias outras que vocês lembrarem são palavras que têm uma sílaba só, ok? Isso é monossílaba. Aí, oxítonas. Oxítonas são aquelas palavras que têm duas ou mais sílabas e a sílaba tônica é a última sílaba, certo? Então, a sílaba forte, a sílaba longa, vai ser a última sílaba, ok? Por exemplo, além, a última sílaba é a forte. Sofá, a última sílaba é a forte. Comprar, a última sílaba é a forte. Armazém, a última sílaba é a forte. Então, oxítonas são aquelas palavras em que a última sílaba é a sílaba forte, é a sílaba longa, sendo que essas palavras têm que ter duas ou mais sílabas, ok? Se for uma sílaba só, não é oxítona. A gente chama de monossílabas acentuadas, ok? Tá? Para ser oxítona, ela tem que ter mais de uma sílaba, tem que ter duas ou mais. E proparoxítona. Proparoxítona são aquelas palavras que têm 3 ou mais sílabas e a antepenúltima é a sílaba tônica, é a sílaba forte, certo? Então, olha lá, célula. Quem é a forte? A antepenúltima, sé. Hipopótamo. Quem é a forte? A antepenúltima, pó. Retângulo. Quem é a forte? A antepenúltima. Ônibus. O, antepenúltima também. Essas são proparoxítonas, tá? Lembrando desses conceitos, a gente consegue resolver as propostas do livro, sim? No primeiro, vocês vão ler a tirinha e vão copiar da tirinha, ou seja, das falas dos personagens, as palavras monossílabas, então todas que são monossílabas, vocês vão colocar aqui oxítonas e proparoxítonas, certo? Aí aqui tem um quadro explicativo, ó, então ele vai falar das palavras monossílabas tônicas, sim, terminadas em a, as, e, es, o e os, são acentuadas. Então, sempre que terminar com a, com e com o, seja no singular ou no plural, elas obrigatoriamente têm que ter o acento gráfico, sim, como em pá, mas, pé, mes, pó e nós. Já as palavras oxítonas que terminarem com a, com e, com o e com em, seja no singular ou no plural, todas elas obrigatoriamente levam o acento gráfico também, como nos exemplos aqui. E todas as palavras proparoxítonas obrigatoriamente devem ser acentuadas, devem levar o acento gráfico. Todas. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela deve ser acentuada, certo? Aí ele fala aqui das palavras monossílabas, ó. As palavras monossílabas podem ser átonas ou tônicas. Átonas é que não tem a sílaba forte. Elas não levam o acento, sim? Ó, são átonas aquelas que não têm individualidade fonética e são pronunciadas tão fracamente que se apoiam na pronúncia de outras palavras, sim? Então, é aquela palavra que não é forte, que não leva acento, e é monossílaba, uma sílaba só. São monossílabos átonos, artigos, pronomes pessoais oblíquos e preposição, entre outros. Artigo, lembra? A, o, sim? Pronome pessoal, ele, ela, certo? Preposição e, tudo bem? As palavras monossílabas tônicas, que são as fortes, são as que levam acento, são emitidas fortemente, sim, como pá,
mas, certo? No 2, vocês vão ler as palavras em voz alta. Por que em voz alta? Para ajudar a encontrar a sílaba tônica, a sílaba forte. No A, circular as palavras oxítonas. Vocês vão encontrar só as oxítonas aqui, vão circular. E copiar aqui apenas as proparoxítonas, certo? No 3, copie as frases, substituindo as figuras pelas palavras que as representam. Então, é só copiar a frase, substituindo a figura pelo que está representado aqui, certo? Vou deixar vocês pensarem. No 4, escreva o nome de 5 estados brasileiros que são palavras oxítonas acentuadas. Então, vamos lembrar aí da geografia, da história um pouquinho e juntar isso com o português. Palavras oxítonas acentuadas que sejam nome de estados brasileiros. 5, ok? E no 5, escreva o nome de 3 frutas que são palavras oxítonas não acentuadas. Então, aqui a gente vai trabalhar com as oxítonas que não levam acento, sendo frutas. 3 também. Tá bom, pessoal? E aí, depois tem mais atividade para fazer que eu vou mandar, certo? Da Khan Academy. Beijos.